Então vamos lá. Estamos de volta, meu povo! Então, ajeitando aqui, professor Anderson Baciotti chegando na área com vocês, tá? Aula 6 agora, tá bom? Então nós vamos de autores. Agora é uma partezinha aí de autores. Vou tentar acertar o vídeo para vocês aqui. Eu vou jogar ele para baixo para facilitar aqui então o nosso trabalho. Deixa eu ver como é que ficou. Se eu jogar aqui então, ele vai ficar lá no cantinho para vocês, tá? Pensando sempre no conforto para que vocês possam estar registrando, tendo em vista que agora vocês têm que anotar um pouquinho aí, tá bom? Então agora é a parte dos autores. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Então, eu acredito que vocês já estejam conseguindo ver aqui, ó. Esse é o livro que nós vamos discutir hoje, tá? Um livro aí de 208 páginas, tá? Então, muita gente oferece o material para o povo estudar. Vai lá e joga lá e o pessoal tem a falsa ilusão de que está preparado para uma prova. Não é assim que funciona, né? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Né? Eu vou discutir o livro, eu vou ir rabiscando esse livro aqui, da Cláudia Secom e outros autores, tá bom? Como vocês podem ver aí, ó, ele vai falar sobre conflitos na escola, modos de transformar, tá bom? E aí vem com dicas para refletir e exemplos de como lidar. Olha lá, tá bom? Então é um livrão, eu já fiz a leitura dele, e em cima desses capítulos e desses subcapítulos, eu vou tentar discutir um pouquinho do que eu fiz de resumo para vocês, tá? Então olha só, ele é bem extenso, tá bom? E aí no final, essa aula pode ser que fique um pouquinho mais comprida do que as outras, tá? E é importante que você faça os seus registros e as suas anotações, tá? Para você não se perder, tá bom? Então eu vou aqui fazendo os meus pequenos rabiscos. Então vamos lá, tá? Então o que a gente vai colocar o título aqui, né? Conflitos na escola. Ver se a letra vai sair boa aqui. Conflitos na escola. Então hoje o vídeo ele é um pouquinho mais extenso, tá? Depois a gente faz alguns exercícios para você ter uma ideia de como que aparece em provas sobre conflitos, tá bom? Então vamos lá. Modos de transformar. Modos de transformar e dicas para refletir e exemplos de como lidar, tá bom? Dicas para refletir e exemplos por aqui no cantinho de como lidar. É claro que você aí em casa, né, pode ir pausando, mas o importante é registrar, tá, pessoal? Então vamos lá. No capítulo 1, é o seguinte: o que as palavras conflito e violência significam para você?
Então, no capítulo 1, ele tem esse título, o que as palavras conflito e violência significam para você. É uma pergunta, né? Então, esse capítulo, ele vai apresentar uma situação, um problema real em uma escola para fazer a introdução do tema dos conflitos e da violência no ambiente escolar, né? E eles utilizam aqui uma metáfora da panela de pressão, que é utilizada para ilustrar a tensão que ela vai crescendo dentro do ambiente escolar e então o potencial para explosão, que são os casos de conflito quando eles não são devidamente gerenciados. Então, olha a importância do professor, do diretor, dos coordenadores, né, para fazer essa gestão, tá? Diante disso, então pensando nesta panela de pressão que é citado no texto, e por que panela de pressão, né? Na minha visão e na minha visão de professor, quando a gente não gerencia um problema, é igual a panela de pressão. Ela vai esquentando, ela vai pegando pressão, vai pegando pressão, vai pegando pressão. Chega uma hora que ela, explode, né? Então utiliza-se esse conceito aqui, tá? E então, o que a gente pode pensar aí dentro do que é abordado neste capítulo? Então, panela de pressão seria aí o conflito, tá? Peço desculpas pela letra, tá, pessoal? Mas conforme eu vou falando e vou escrevendo, você vai ouvindo aí também. Se ficar na dúvida com alguma letrinha, volta o vídeo, porque tudo que eu vou falando eu vou escrevendo aí também, tá bom? Então, no capítulo 1, a gente vê a questão da negação dos conflitos. Ó. Negação dos conflitos. E o que isso tem a ver? Que a comunidade escolar, incluindo todo mundo, tá, gente? Professor, gestor, aluno, tende a negar ou minimizar a existência de conflito e atos de violência dentro da escola, tá? Isso é fato, tá? Isso está no livro. Que mais? Causas da negação. Causas da negação. Então, o medo de perder a imagem da escola, a dificuldade de lidar com os problemas, tudo isso faz parte das causas dessa negação, né? Desenvolvimento de competências. Então aqui é fundamental a gente, como professor, desenvolver essas competências necessárias para transformar os conflitos, né, em oportunidades de aprendizagem e de mudança. Então, através dos conflitos, a gente aprende muito também, né? Então isso é importantíssimo, tá bom?
É claro que a gente também poderia aqui, né, fazer uma abordagem mais ampla, né, da importância do diálogo. Então é importante a gente manter o diálogo com os nossos alunos, né? É importante que a direção da escola proporcione um papel de liderança num ambiente escolar seguro, acolhedor. A influência da cultura escolar, né? Ou seja, proporcionar normas, valores e compartilhar isso com todos, fazendo rodas de conversa, palestras, discussões. Então, basicamente, se a gente for ver, né, grosso modo, dentro do ambiente escolar, a gente tem aí muita análise para se fazer sobre a questão de conflito, porque a gente lida com pessoas, então a gente está o tempo inteiro conflitando, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui então. Posso ir já para um segundo capítulo, tá? Então, fazendo um resuminho para vocês aí, no capítulo 2, que fatores externos e internos podem gerar manifestações de violência na escola. Então, esse é o capítulo, né? Olha lá. Que fatores externos e internos podem gerar manifestações de violência nas escolas. Interessantíssimo isso, hein? Que fatores externos e internos, tá? Então nós vamos lá. Esse capítulo, então, ele vai apresentar uma análise aprofundada sobre as causas de violência escolar utilizados como exemplo a realidade do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, tá? Então, os pontos abordados aqui que a gente pode estar salientando do capítulo, que na minha visão são pontos fundamentais, é a relação entre o contexto social e a violência escolar. Então vamos pôr aqui, ó. Relação do contexto social e a violência escolar. O que isso quer dizer? Né? Então ele demonstra como que o contexto social, marcado pelas desigualdades, a gente sabe, né, que o contexto social dos nossos alunos, cada um é rico, o outro é pobre, então tem uma desigualdade social muito grande dentro das escolas públicas, né? E aí a violência e a falta de oportunidade vai influenciar diretamente o ambiente escolar, gerando um ciclo de violência. Por isso a importância de estar sempre fazendo esse diálogo. Então, o contexto social, ele vai ter um impacto negativo dentro do ambiente escolar com relação à violência, tá? O que mais? Nós podemos colocar aqui causas externas e internas da violência escolar. Olha lá. Causas externas e internas da violência escolar. Então, o que isso quer dizer? Então, é apresentado
tanto causas externas à escola, como a violência urbana, né, e a desigualdade social, quanto as causas internas. E aí o que entra de causa interna dentro da escola, gente, e que cabe a nós, professores, minimizar isso? A falta do diálogo, né? A ausência de vínculo, o clima de insegurança, tudo isso está lá no livro, né? Então, olha a importância do professor, né? Para a gente poder criar esse vínculo com o aluno. Porque quando a gente cria um vínculo com o aluno, ele vai ter diálogo conosco, né? Se você não cria esse vínculo, fica difícil. Então o aluno ele vai dialogar com você, ele vai expor os problemas para você e cabe a você gerenciar ele. Você pode pedir ajuda para um diretor, para um coordenador ou para um outro amigo professor, fazer um projeto na escola e fomentar isso aí, né, para minimizar esses problemas de violência na escola. O que mais que a gente pode abordar aqui que eu deixei anotado? Visão complexa do problema. E uma coisa vai linkando com a outra, né? Então, por exemplo, aqui, ó, visão do problema, né? É uma visão abrangente do problema da violência escolar, considerando as causas individuais quanto as causas sociais. Então, você passa a ter essa visão, tá? Olha só. Importantíssimo esse ponto aqui, ó. Promoção da cidadania. Promoção da cidadania. Então, às vezes vai ter ponto que eu não vou estar discutindo, porque um ponto está dentro do outro que eu deixei anotado para a gente poder fazer um resuminho amarrado, tá bom? Então, promoção da cidadania. É importante a gente promover a cidadania e o senso da comunidade com os alunos, tá? Incentivando eles a participar ativamente na vida escolar e da comunidade, que é onde entra o professor para fazer os projetos, né? Então cabe aí os professores fazer essa promoção da cidadania com os alunos, pensando nesse contexto deles, dentro da comunidade, tá? Temos também, que a gente pode colocar aqui, né, a abordagem interdisciplinar. Tá? A violência escolar ela é um problema tão complexo que exige uma abordagem interdisciplinar. Então vai envolver aí diferentes áreas do conhecimento, como psicologia, a sociologia e a própria educação. Tá? Então, eu acho que a parte do capítulo 1 e do capítulo 2, acho que a gente fica bem cercadinho, né, do que está ali proposto no livro, tá bom? Então, eu vou mudar aqui o slide, tá? E vou colocar aqui agora o capítulo 3. O capítulo 3. Como cultivar uma escola segura e cidadã? Como cultivar uma escola segura e cidadã. Como que a gente faz isso, né? Então, esse capítulo 3, ele vai apresentar um contraponto à violência escolar, né? Apresentando um modelo de escolas do MST como exemplos de sucesso, certo? Então, a partir desse exemplo, a gente destaca algumas dimensões fundamentais para a construção de um ambiente escolar seguro e que vai proporcionar a aprendizagem dos nossos alunos. Tá? Então, o que tem aí de importância neste capítulo 3 como
temas abordados. A importância do vínculo, que a gente já falou no capítulo 2, olha só. O vínculo. Então, o sentimento de pertencimento, né, turma? Que é a conexão entre todos os membros da escola, ele é fundamental para a gente construir um ambiente acolhedor para os nossos alunos, para que a gente tenha ele na escola, né? Então, a gente sempre discute, né? É importante quando, até quando falta um professor, o professor que é o professor substituto, que seja sempre o mesmo, para que ele tenha esse vínculo com os alunos, né? Para não ficar trocando toda hora de professor. Por quê? É importante esse vínculo no ambiente escolar, tá? Pensando aí numa escola segura e cidadã. Que mais? Olha lá, olha a importância, ó, participação da comunidade escolar. Opa, errei aqui. Participação da comunidade escolar. Acho que é óbvio, né? A participação ativa de todos os membros da comunidade. A gente chamar pai, membros do comércio, né? Para a gente fazer a construção de um projeto pedagógico. Né? E na gestão da escola é essencial garantir a relevância do ensino para o bem-estar de todos. Então, isso são pontos fundamentais. Olha lá, você vê que o livro ele já começa a ficar girando em volta dele mesmo. Ó. Olha aqui, ó. Diálogo. O diálogo. Capacidade de dialogar, não é qualquer um que tem, hein? Então nós, enquanto professores, temos que desenvolver essas habilidades para a gente dialogar, para a gente conseguir resolver conflito de uma forma pacífica. Ó. Então não é na ameaça, tá? Então tem que ficar claro isso. O diálogo de forma pacífica, tá? Para a construção de um ambiente escolar harmonioso. Então vai ser harmonioso. Então vai ter harmonia, vai ser pacífico e vai ter o diálogo. Maravilha? Olha só o que o capítulo 3 traz também. O currículo, turma, olha isso. O currículo escolar relevante. Claro, né? O currículo relevante. Ele deve ser contextualizado, turma. Olha lá. O currículo deve ser contextualizado e para ter significado para o aluno, vai ser significativo para o aluno, conectando o conteúdo escolar com a realidade deles, tá? Porque se você está na sala de aula, você está falando algo totalmente desconexo, que não tem nada a ver com a realidade desse aluno, né? Às vezes o professor não sabe mostrar isso para o aluno, né? É claro que o nosso currículo todo, currículo estadual, ele vai ter ligação com tudo, de todos os contextos. Só que a gente, como professor, tem que mostrar para ele aonde tem a ver aquilo ali, tá? Porque se ele não vê aquilo ali como parte do cotidiano dele, é bem provável que esse aluno vai dar problema em sala de aula, né? Vai mexer com outro, vai ter ali um conflito e vai começar a gerar uma espécie de violência dentro do ambiente escolar. Então a gente tem que saber gerenciar isso, tá?
Então foi mostrado aí, né, o modelo de escola ideal, as escolas do MST que são apresentadas como um modelo de escola, onde os valores de solidariedade, cooperação e participação são cultivados. Então é citado esses exemplos lá. A importância da contextualização que a gente acabou de falar, né? E o papel da escola como transformação social. Então, no caso do MST, são apresentados agentes de transformação social, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Maravilha? Então, aí a gente também poderia pensar na valorização da diversidade, que a escola deve ser um espaço que valoriza a diversidade, promovendo o respeito nas diferentes culturas, né? Então, basicamente, o livro também ele apresenta algumas imagens, como, por exemplo, ele traz uma imagem que é a relação entre autonomia e competência. 3 necessidades humanas básicas. Então, ele traz um triângulo, só para vocês terem uma ideia. Ele traz um triângulo, onde um lado do triângulo é o desafio, o outro é o apoio e a base é a confiança. Olha que interessante, né? E aí, dentro desse triângulo, tem um círculo. Estou tentando desenhar aqui para vocês só para tentar ilustrar um pouquinho, tá? E esse círculo ele é dividido em três partes. Que é a relação, então eu coloquei R de relação, tá? O C de competência, que a gente vai ser capaz de alguma coisa, e o A de autonomia, tá bom? Então, dentro desse esquema aqui, desafio, apoio e confiança, né, nós vamos ter aí as relações, as competências e a autonomia, tá? Então, isso é importantíssimo a gente fazer esses apontamentos, tá? Depois, a gente pode ir para o capítulo 4. No capítulo 4, como interromper as violências e como restaurar os danos. Então, ó, capítulo 4. Se não me falha a memória, são 5 capítulos. Como interromper as violências e como restaurar os danos. Tá lá, a perguntinha. Então esse capítulo 4 ele vai apresentar uma abordagem inovadora para lidar com a violência escolar, propondo a construção de um ambiente seguro e acolhedor através da resolução de conflitos e da restauração das relações. Tá? Os pontos, são 4 pontos que são abordados, que é a importância da prevenção, a ineficácia da punição, a importância do diálogo e a justiça restaurativa. Então vou colocar aqui para vocês. Olha lá. A importância da prevenção, a importância da prevenção. Então, esse capítulo ele vai enfatizar a importância de prevenir a violência. E como que a gente faz isso? Atuando nas causas que vão gerar o conflito, promovendo um ambiente escolar positivo. Então, a gente tem que atuar
sempre de forma preventiva. Você viu que o aluno está começando a ter uma discussão, você já vai lá e atua de forma preventiva. Você não vai deixar, né, o caso da panela de pressão, o negócio estourar. Olha só, a ineficácia da punição. Então, isso já é fato, todo mundo já sabe, né? Mas vale a pena a gente reforçar. A punição é apresentada como uma medida ineficaz para a resolução de conflitos, pois ela não aborda as causas subjacentes e pode agravar a situação. Então, quer ver um exemplo? Você tem uma escola, a gente vê isso no cotidiano, né? Você tem uma escola, você tem um aluno lá que está dando problema, está tendo conflito. Você vai lá e dá suspensão para o aluno, né? Naquele momento você vai dar um refresco ali para a escola, né? Só que você resolveu o problema? Você não resolveu. Então você puniu o aluno, só que não resolveu o problema. A hora que ele voltar, ele pode voltar, às vezes, mais revoltado do que ele já estava com aquela punição. Então é uma forma que a gente tem que mediar os conflitos, tá? Então, é um tema que está em alta hoje em dia nas escolas. Esse livro aqui, grande potencial de ser um dos mais cobrados aí na prova, hein? A importância do diálogo. Então, ó, estamos chovendo no molhado, né? Estão percebendo, né? Olha lá. A importância do diálogo. Então, o diálogo nesse livro ele é apresentado como ferramenta fundamental para resolução de conflitos, permitindo que as pessoas expressem suas opiniões e necessidades de forma respeitosa, tá? Tem inclusive um cargo, né, que é o antigo professor mediador, agora é o professor orientador de convivência, o famoso POC, é ele que vai atuar na mediação desses conflitos aí, entendeu? Então pode ser qualquer professor que vai fazer esse trabalho? Claro que não, né? Tem que ser um professor que tenha ali um tato com os alunos, que saiba dialogar com os alunos, para tentar desenvolver projetos para que esses alunos que são conflituosos, que têm atos de violência dentro da escola, que isso seja minimizado, né? E que a gente aprenda com esses problemas dentro do ambiente escolar. E a famosa justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa ela é apresentada como uma alternativa à justiça tradicional. Ela vai focar na reparação dos danos causados pela violência e na construção de relações mais saudáveis. Então, aqui eu não vou entrar muito nesse tópico, mas a justiça restaurativa é como se fosse um projeto dentro do ambiente escolar, onde todo mundo vai sentar em círculos, cada um vai ter o seu momento para falar, para dialogar, vai ter o mediador, né, que geralmente vai ser um professor ali, um gestor, e vai ter ali os seus momentos de expressar suas desculpas e por aí vai, tá bom? Então, a gente pode pensar aí nesse capítulo 4, né, para a gente pensar na construção de um clima escolar positivo, que é fundamental criar um clima escolar positivo onde os alunos sintam-se seguros e valorizados. É isso, turma, a gente tem que valorizar eles, tá? Principalmente com o diálogo, tá bom? E aí o capítulo 5, só ver aqui se ele é o último mesmo, e é o último, só para eu não me confundir, a gente já faz alguns exercícios. O capítulo 5, o título é Por que as alianças e parcerias aumentam o poder da escola de aprender e crescer com os conflitos? Ó. Então, por que
alianças e parcerias aumentam o poder da escola de aprender e crescer. Essa é a ideia, né? E crescer com os conflitos. Então, o que é abordado, né, neste capítulo 5 aqui, ó? Né? A escola como parte da comunidade. O povo não vê isso. A escola como parte da comunidade. Então, a escola não é uma ilha isolada, isso é apontado no texto, né? Mas sim um elemento integrante da comunidade, influenciando o seu entorno. Então a escola ela está ali, ela tem que ser atrativa para o aluno e o aluno tem que ver ela como pertencente da sua comunidade e não como um ambiente hostil, um ambiente do mal. Pelo contrário, é um local onde tem que ser acolhido, tá? Prevenção da violência. Então, as parcerias neste contexto oferece recursos, oferece ferramentas para que a gente possa lidar com conflitos de forma mais eficaz, utilizando abordagens como a justiça restaurativa. A gente pode trazer um advogado da comunidade para fazer uma palestra sobre essas prevenções da violência. A gente pode pedir apoio para a polícia militar, para a gente poder trazer uma palestra para dentro da escola, para prevenir a violência, né? Resolução de conflitos. Essas parcerias, elas vão oferecer recursos e ferramentas para lidar com conflitos de forma mais eficaz, utilizando abordagens como o que a gente viu aí da justiça restaurativa, tá? Olha que legal. Esse aqui é bacana também, ó. Desenvolvimento integral dos alunos. Olha que bacana. Então, o desenvolvimento integral dos alunos, essas parcerias vão enriquecer o currículo escolar e vão oferecer aos alunos oportunidades de desenvolvimento em diferentes áreas. Então, eu chamo um advogado, eu chamo um psicólogo, um polícia, um bombeiro, um médico que está ali na comunidade. O nosso aluno ele vai se desenvolver de forma integral, ele vai conseguir ver que no contexto, né, da sua comunidade tem esses profissionais e que ele pode se tornar inclusive um deles. Tá bom? E por último aqui para a gente fechar, né, o fortalecimento da liderança, a liderança escolar. A liderança escolar. Então, as lideranças escolares, elas vão desempenhar um papel fundamental na construção e na manutenção dessas parcerias. Então, o diretor vai fazer esse meio de campo, o coordenador pedagógico, né? Ou até mesmo, pessoal,
jogar isso para o Grêmio Estudantil, né? Você fazer com que o Grêmio Estudantil, que é uma liderança dentro da escola, possa trazer esses integrantes para fazer palestra, né? Na minha escola, por exemplo, eu vejo o Grêmio participando bastante dessas parcerias, tá bom? Envolvendo a comunidade, conselho tutelar, entre outros órgãos públicos aí, inclusive da saúde e assistente social. Beleza? Turma, espero que a letra tá esquisitinha aqui, mas eu espero de coração que vocês estejam tendo um bom entendimento aí. Então, fez essa anotação? Fiz a anotação. O que você vai fazer? Vou pôr um novo slide aqui, né? Você vai pegar. Então, acabou ali a nossa análise do livro, o resuminho, que a gente está para fazer uma prova, né? Então, a gente não vai ter tempo de ler as 200 páginas. Eu li para vocês, tá feito aí, né? Então, você coloca aqui para mim, ó, aprofundamento. Aprofundamento. E o que você vai colocar aqui? Nós vamos fazer questões. Então vai ter questões agora, vai ter questões de simulado e tudo mais. Então quando você vê uma questão que está falando sobre violência, uma questão que está falando sobre indisciplina, organização do ambiente escolar, que tiver esse contexto, quando você errar, você vai vir aqui e vai colocar o que é o correto. Então esse aqui é um material de aprofundamento. Eu estou te ensinando a estudar para você acertar questões, tá? Acertar questões. Não é para você fazer outra coisa com essa aula aqui, tá bom? Então é um resuminho, tá bom? Com todo o carinho para você poder se virar nos 30 na tua prova. E aí vai aparecer isso aqui, ó. Vou ampliar aqui para vocês agora, ó. Olha lá. Então, vamos ver se é bom. Pausa o vídeo, né? Tenta acertar a questão, né? O que você marca? Então, vamos lá. E aí você solta o vídeo para ver se você acertou. Analise as seguintes afirmativas sobre como lidar com a agressividade e a indisciplina de crianças em sala de aula e indique verdadeiro ou falso. Ah lá. Então tem a ver com o nosso livro? Tem a ver com o nosso livro, né? Então não estou ficando louco. Primeira, a imposição de regras claras e consistentes na sala de aula não é necessária. Opa! Pois as crianças devem ter liberdade total para expressar seus comportamentos. Claro que não, cara. Isso aqui é falso, né? Não é necessário. Claro que é. Você, enquanto professor, tem que fazer um contrato pedagógico. Você tem que ir lá e explicar como que funcionam as regras da escola, da sua aula, dos trabalhos que você vai passar, das avaliações. Você tem que fazer os combinados. Não pode largar de qualquer jeito. Então a primeira é falsa. Aí você vem aqui nas alternativas, ó. Você já joga fora essa e essa. Uia! E joga fora essa também, ó. Olha lá. Joguei fora. Fico entre a A e a B. Ó, a segunda vai ser verdadeiro, falso. Ó, o que vai decidir vai ser na última, então. Vamos ver. Entender o contexto familiar e social da criança pode ser fundamental para compreender as causas do comportamento agressivo e indisciplinado. Acabamos de ver no livro. Acabamos de ver no livro, né? A parte social é fundamental. Utilizar apenas punições severas é uma estratégia eficaz. Mentira! A gente acabou de ver que punição não é. Olha como fica fácil agora, gente. Promover um ambiente de sala de aula acolhedor e inclusivo pode reduzir a incidência de comportamentos agressivos e indisciplinados. Verdadeiro. E agora vai decidir. O auxiliar de sala de aula deve trabalhar em conjunto com o professor e outros profissionais da escola para criar um plano de ação para lidar com esses comportamentos. Verdadeiro.
Então não é só responsabilidade do professor, é responsabilidade de todo mundo que trabalha na educação. Vapo, letra A e corre pro abraço. Próxima questão. Pausou, tentou, partiu, é gol. A escola Primavera, um aluno do segundo ano, Gabriel, demonstra frequentemente comportamentos agressivos e indisciplinares, especialmente durante as aulas de matemática. Aí, matemática. A auxiliar de sala de aula, Lúcia, observou que esses comportamentos ocorrem mais intensamente quando Gabriel se depara com atividades desafiadoras. Ó, tá lá naquele triângulo que a gente fez, hein? Considerando as estratégias eficazes para lidar com o comportamento agressivo e indisciplina em sala de aula, qual das seguintes ações Lúcia deve recomendar para a professora? Qual? Letra A. Aplicar punições severas sempre que Gabriel demonstrar agressividade? Não, né, gente? A gente acabou de ver no livro. Punição não rola. Ignorar os comportamentos agressivos do Gabriel? Pô, ignorar não rola porque nós vimos a panela de pressão, vai explodir. Propor atividades alternativas menos desafiadoras exclusivamente para Gabriel, evitando situações que desencadeiam sua atividade? Não, não posso fazer isso com ele. Estabelecer um plano de intervenção comportamental que inclui identificar os gatilhos, implementar estratégias de enfrentamento e oferecer o reforço positivo. Linda essa, hein? E letra E, encorajar os colegas da classe a intervir diretamente quando ele demonstrar agressividade, promovendo a autogestão entre os alunos. Não, não é assim que funciona, tá? Às vezes a gente até vê na escola que os colegas da classe ajudam, só que você tem que prestar atenção que você está fazendo uma prova. E você tem que marcar o que é o certo, e não o que acontece no chão da sua sala de aula. Beleza? Pega a visão aí então. E, terceiro e último, para que a rotina seja estabelecida e, consequentemente, seus efeitos benéficos sejam vistos na escola, devem constar no cronograma as atividades em sequência, com tempo destinado a cada uma delas. Para isso, o planejamento organizado da gestão pedagógica é fundamental. Aí vem o comando da pergunta. Sobre a rotina da vida escolar das crianças menores, são vantagens, exceto. Então, todas ali são vantagens. Uma é absurdo. Uma não é vantagem, né? Então, amplia a indisciplina. É vantagem? Não é vantagem. Isso aqui não é vantagem. Desenvolver a autonomia é vantagem? Vantagem. Promover a interação com os colegas e com o ambiente? Vantagem. Possibilita o desenvolvimento da linguagem e da motricidade? Vantagem. Agora, ampliar a indisciplina, isso aqui não vai ser vantagem, né? A gente ter atividades em sequência e com tempo destinado, tá bom? Então eu fico por aqui com vocês. E vou trazer de volta aqui a câmera, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu peço que vocês passem o vídeo para outro colega que precisa estudar ou chama outro colega para estudar com você, coloca no computador, faça suas anotações, né? Estuda aí em média de 1 hora, 1 hora e meia, o que você conseguir todo dia, daqui até o dia da sua prova, eu tenho certeza que você vai fazer a diferença, você vai fazer uma leitura de prova diferente, você vai ter confiança em você, tá bom? Então, fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima. Fui!